Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 4. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, de ti, e menos de mim. E menos de mim. Deixa o Espírito Santo mover você nessa noite. E menos de mim. E menos de mim. Sim, Ele está aqui. E que Ele cresça. Que ele cresça. Que nós possamos diminuir. Eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, sim, e eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Existiu um homem em Israel chamado Saul. Saul era filho de Quis. Foi levantado por Deus, escolhido por Deus, a pedido dos homens, mas eleito por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Então começa a era dos reis. Saul então é levantado, Saul, filho de Quis, é levantado como rei de Israel. E um certo tempo da sua vida, por uma jornada, ele foi usado por Deus, tomado por Deus, movido por Deus, guiado por Deus, até o momento, até o tempo que ele começou a amar mais as coisas, começou a amar mais a bênção do que o abençoador. Ele começou a amar mais o trono do que o dono
de todo reino, de todo governo que é o Senhor. Ele amou mais a coroa do que o próprio Senhor, do que o próprio Deus. Ainda que ele fosse muito lindo, fisicamente ele era muito bonito. Ele era lindo. Quando você vai estudar alguns escritos rabínicos e você vai estudar um pouco da história, você vai ver que alguns homens são citados na Bíblia por sua beleza. E Saul é um desses homens citado por sua beleza. Se você pegar o filho de Davi, também é citado por sua beleza, por ser alguém que era belo. Absalão, ele era um homem muito bonito, muito formoso. Mas enfim, a Bíblia diz que quando se colocava os guerreiros de Israel em ordem de batalha, Saul se sobressaía pela sua altura. Porque ele não era só bonito, ele era forte, ele era másculo, ele era, de belas proporções. E a Bíblia fala que olhando os guerreiros em ordem de combate, ele se destacava facilmente de toda a tropa. Depois de Saul, o homem mais alto batia nos seus ombros, porque ele era muito alto, muito grande, de grande estatura. Seus cabelos eram lindos, sua pele era bonita, ele era um homem bonito. E não é pecado, irmãos, dizer que um homem é bonito. Na verdade, é falta de masculinidade se você não sabe reconhecer que um homem é bonito. Se você não tem problema com sua masculinidade, então você pode achar um homem bonito. Nós falamos aqui há alguns domingos atrás, quando aquela mulher que entrou para adorar o Senhor, lá na casa de Simão, ali nós ensinamos que os judeus, eles se cumprimentavam com um beijo, com o ósculo, o beijo na face. Até hoje é assim ainda. Os homens se cumprimentam com um beijo. Isso não tira a masculinidade de ninguém, a não ser que você já tenha problema com ela. Então Saul era muito bonito, e também era um grande guerreiro, um homem de luta, um homem de guerra. A Bíblia vai falar também que ele e seu filho Jonatas, eles eram mais rápidos do que as corças, mais ligeiros do que águias. Eles eram valentes em combates. Saul e seu filho Jonatas. Mas, como eu falei para você, chegou um momento da história que ele se perdeu. Ele se embriagou com a bênção, com aquilo que era virtude do Senhor, e começou a amar mais as coisas do que o próprio Deus. Diz a Escritura também que ele levantou um monumento à sua própria honra. Ele levantou um monumento, uma imagem à sua própria honra, em favor, em adoração a ele mesmo. E nunca um rei hebreu havia antes feito isso. E quando o Senhor mandou que os amalequitas, inimigos de Deus, fossem eliminados da face da terra, era Saul que governava sobre Israel, e existia uma ordem explícita do Senhor: peleje contra os amalequitas, contra Amaleque, e risque o nome de Amaleque de debaixo do sol. E ele não faz o que Deus manda, ele poupa Agag, rei dos amalequitas. Depois é o profeta Samuel que tem que ir lá e terminar de fazer o serviço que ele começou, mas ele poupou o rei dos amalequitas, descumprindo uma ordem de Deus. Ele pegou das riquezas, dos rebanhos também dos amalequitas e trouxe para ele. Ou seja, ele literalmente se perdeu no caminho, se desviou dos preceitos do Senhor. Então Deus, tendo rejeitado a Saul, levanta um próximo rei chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então Davi foi escolhido por Deus, aquele lá que estava atrás das malhadas, ele é escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel.
E nesse momento, o profeta dessa época era Samuel. E Samuel ainda ficava investindo em Saul. Samuel ficava investindo em Saul, até que Deus chega para o profeta Samuel e diz assim: Samuel, Samuel, até quando você vai ficar investindo em Saul, tendo eu o rejeitado? Uau! Deus falou: eu rejeitei a Saul. Eu, o Senhor, rejeitei a Saul. Não o quero mais como rei. Quando Samuel, o profeta Samuel, vai contar isso, vai falar, vai trazer essas, sabe, as mensagens de Deus para Saul. Saul rasga o manto profético de Samuel. Ele segura e rasga o manto de Samuel. E Samuel fala assim para ele: como tu rasgaste a cobertura de Deus que está sobre a minha vida, assim também o Senhor rasga de ti o teu reino. Uau! E tendo Saul então recebido esse veredito, recebido essa ordem de Deus, esse decreto de Deus, que ele não governaria mais, que o Senhor levantaria um outro rei, que ele tinha sido rejeitado por Deus, Saul pede assim então para Samuel: tudo bem, não tem problema que eu tenha sido rejeitado por Deus, mas faz uma coisa, vá comigo diante do povo de Israel, diante dos nobres, diante do exército, diante do povo de Israel, e honra-me diante deles. Então, irmãos, essa era a demonstração que realmente ele estava falido, perdido, desviado. Por quê? Porque ele buscava a honra dos homens. Ele não estava preocupado se tinha sido rejeitado ou não por Deus. Ele estava preocupado com a honra dos homens. O que os homens vão pensar? Se eu deixar de ser o rei e a minha dinastia não ter mais sucessão, porque um rei ia dando legitimidade à sua dinastia, seus filhos iam reinando no seu lugar. Então, se eu, Saul, e minha dinastia não reinará mais em Israel, então o que o povo vai pensar de mim? O rei Saul está sendo rejeitado por Deus e está preocupado o que o povo vai pensar dele. Sabe, irmãos, muito de nós somos assim. Não estamos muito preocupados com o que Deus está pensando a nosso respeito. Não estamos muito antenados, sensíveis ao que o Senhor está pensando a nosso respeito, ao que o Senhor vê nas nossas vidas, ao que o Senhor, sabe, a análise do Pai em relação à nossa vida, à nossa casa, à nossa movimentação, à nossa história. Muito de nós não estamos tão preocupados, mas estamos preocupados sim, o que os homens vão pensar, o que os outros vão pensar. Se eu perder esse cargo aqui na igreja, for removido do cargo, o que o povo vai pensar? Se minha empresa de repente começar a não ir tão bem como estava vindo até aqui, eu acabar entrando em falência, o que o povo vai pensar? Se eu deixar de andar com aquela roupa A, B ou C, o que o povo vai pensar? O que vão pensar de mim? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum pensamento terreno, irmãos, pode ser tão importante, pode ter tamanho valor na sua vida quanto aquilo que o Senhor tem pensado ao seu respeito, aquilo que o Senhor tem visto na sua vida, aquilo que o Senhor entende sobre você. Sabe, Saul era esse homem. Então, o seu reino é removido dele. Ele tinha um filho chamado Jonatas, como eu falei aqui para você. E Jonatas seria o próximo rei de Israel. Na sucessão, na monarquia de Israel, morrendo Saul, primeiro rei, o príncipe Jonatas herdaria a coroa. Mas agora o Senhor partiu, rompeu com a monarquia de Saul. E levanta aquele menino de trás das malhadas, que cheirava ovelha, ruivinho, com uma funda pendurada no pescoço, que derrubava leões e ursos. O Senhor levanta Davi para que seja o próximo rei. E isso enfurece o coração de Saul.
Saul agora está enfurecido com o próprio Deus. Saul está enfurecido com aquele que Deus escolheu, com aquele que Deus levantou para ser o seu sucessor, e agora deseja matá-lo. Saul está perseguindo Davi para matá-lo. Só que olha que coisa interessante. O filho de Saul, Jonatas, ele entendia o processo de Deus. No meu entendimento, estava estudando sobre isso nesses dias, Jonatas tinha, sabe, uma envergadura profética, um entendimento daquilo que Deus estava fazendo. Embora, fosse rei, ou o sucessor de uma linhagem real, se ela continuasse, ele tinha uma envergadura profética, porque ele entende com muita clareza aquilo que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Está destituindo a sua família, está tirando o seu pai do trono, está poupando ele, está tirando ele de ser o próximo rei de Israel. Só que ele entende isso, Jonatas. Ele entende isso e aceita isso. E ele sabe que de verdade, a proposta de Deus, o sonho de Deus, a direção de Deus, que era colocar Davi no trono, no lugar dele, do Jonatas, era a melhor coisa que Deus podia fazer. Uau! Irmãos, como é importante quando a gente consegue entender aquilo que Deus está movimentando ao nosso redor, e quando a gente consegue entender que ainda que eu perca, que ainda que eu retroceda, que ainda que eu diminua, mas o reino cresce, o reino avança. Então isso é perfeito, isso é formoso, porque como disse a irmã aqui agora há pouco, não é sobre mim, nunca foi sobre mim, nem sobre o que eu posso fazer, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, é tudo por meio dEle. Então quando um homem consegue entender que mesmo na sua crise, que mesmo tendo ele que retroceder, que mesmo tendo ele que ceder lugar, que mesmo tendo ele que abrir mão, para que outro entre, para que outro governe, para que outro lidere, para que outro faça, isso é nobre, é belo, é bendito aos olhos do Senhor. Jonatas está entendendo isso. Ei, Davi foi o rei que Deus levantou, e o pai está furioso querendo matar Davi, mas ele está entendendo, está protegendo Davi da morte, protegendo Davi do seu próprio pai. Você está entendendo isso? De forma que Davi e Jonatas se encontram em alguns momentos, e eles se tornam, diz a Escritura, eles se tornam grandes amigos. Grandes amigos. Pelejaram algumas batalhas juntos, lutaram juntos, e eles tinham um código de honra, eles tinham um código de amizade, um código de nobreza. Sabe, muito difícil de se ver hoje em dia, diante de dois homens, diante de duas mulheres, diante de um homem e uma mulher, diante de alguém. Eles eram fiéis. Jonatas, é impressionante você estudar a história de Jonatas e entender que ele está abrindo mão, que ele está retrocedendo, que ele está sabendo que a melhor coisa que se tem a fazer é Deus colocar Davi, o homem segundo o seu coração, para que governe o seu povo. Porque Jonatas entendia que seu pai havia se perdido. Jonatas entendia que seu pai havia amado mais as coisas, havia amado mais o trono do que ao próprio Deus. Jonatas estava entendendo, e por isso ele fez uma aliança com seu amigo Davi. Eu pedi para você abrir em um trecho aí, mas eu vou ler outro primeiro com você. 1 Samuel 18, verso 1. 1 de Samuel 18, verso 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul,
surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Está falando aqui de quando Davi, irmãos, começou a lutar guerras em nome de Israel, quando Davi começou a tanger harpas, e um espírito que vinha, um espírito de perturbação, um espírito perturbador, que vinha perturbar o rei Saul, só era removido de Saul quando Davi tangia a sua harpa. Então Davi foi trazido pelo rei Saul para perto, até o momento que Saul fica sabendo, né, que Davi tem sido escolhido por Deus para ser o próximo rei, e passa a persegui-lo. Mas preste atenção, Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Jonatas fez um acordo, fez um pacto, fez uma aliança de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas, o príncipe, futuro rei, se a dinastia de Saul continuasse, tirou o manto que estava vestindo. Olha só se esse menino não é profeta. Jonatas tirou a capa que ele estava vestindo, depois de ter feito uma aliança, depois de ter feito um pacto com o seu melhor amigo, aquele que se tornou o seu melhor amigo Davi. Jonatas então tira o seu manto. Esse manto era a capa de príncipe, e ele dá para quem? Para Davi, dizendo: tu é o príncipe de Deus, tu és aquele que o Senhor escolheu. A mão de Deus, a unção de Deus, a eleição de Deus não está sobre mim, infelizmente, ou felizmente, mas não fui eu que Deus escolheu. Você, Davi, tem sido escolhido e tem sido ungido por Deus para este tempo. Então, depois de ter feito um pacto, de ter feito uma aliança, Jonatas tira o manto, a capa que estava vestindo, e colocou sobre Davi, junto com a sua túnica, e até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinturão. Ele pegou toda a sua armadura real, ele pegou toda a sua armadura de príncipe, ele pegou toda a armadura com os brasões, a espada com o brasão de Saul, a espada com o brasão de rei de Israel. E a quem que ele dá? Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumento de 3 cordas. Sabe o que vai falar aqui? Que as virgens de Israel cantavam assim, quando o povo voltava da guerra: Saul mata 1000. Era um cântico, uma música. Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Saul, nosso rei, mata 1000, o menino Davi mata 10.000. Por quê? Porque Davi matou Golias. Golias, o mercenário de Gate, matava 10.000 homens em uma batalha. E Davi derruba Golias. Então Davi, consequentemente, derrubou 10.000 homens. Saul, bonito, forte. Lembra que ele era lindo? Saul era habilidoso na batalha e conseguia matar 1000 homens, o que era muita coisa. Só que Davi matou Golias. Então o cântico era: Saul mata 1000, só que Davi mata 10.000. E o Saul, irmãos, tomado de inveja, tomado do espírito de rejeição que ele tinha. E o cara era bonito, formoso, alto, forte, cabelo bonito, pele bonita, filho de rei, e tinha uma baixa autoestima. E tinha uma crise de identidade terrível, a ponto dele ter que fazer um monumento à sua própria honra. Entende isso, Natan?
o cara ter que fazer um monumento dele próprio. E o Senhor falou: não se pode fazer imagem de escultura com semelhança do que há em cima no céu, na terra, nem debaixo da terra. Essa era uma lei que o Senhor havia dado em Êxodo, em Levítico, para os hebreus. Ele está profanando a lei de Israel, fazendo um monumento à sua própria honra. Por quê? Porque era movido pela rejeição. Movido por uma crise de querer ser aceito pelo povo. Então, quando começaram a gritar isso, ele já se enfureceu e queria matar Davi. Só que o que eu quero chamar a atenção nesse texto para você é que o Jonatas, o filho do Saul, pega toda a sua armadura real, o cinturão, a espada. Não era qualquer espada, era espada de príncipe, é a espada com brasão da dinastia de Saul. Ele pega a espada, ele pega o cinturão, ele pega a capa, ele pega o arco e diz: essa armadura é sua. Uau! Essa armadura te pertence. O Senhor te entrega hoje. E isso, irmãos, foi, sabe, um cerimonial entre eles. Eles fizeram um acordo, fizeram uma aliança. Eles selaram um pacto de amizade entre os dois. E nesse pacto, ele pegou toda a sua armadura e deu a Davi, dizendo: você é o dono dessas armas. Você é o dono dessa capa, dessa espada. Sabe o que ele estava dizendo profeticamente? Você é o herdeiro do trono do meu pai. Deus já falou que assim é, e assim será. Entregou tudo para ele. Eles tinham uma grande amizade. 1 Samuel 20, vamos ver aqui mais um trecho. 1 Samuel 20, 41. Depois que o menino se foi, 1 Samuel capítulo 20, verso 41. Depois que o menino se foi, Davi saiu do lado de Saul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas. Davi então faz o que? Se inclina diante de Jonatas com o rosto no chão. Olha só, irmãos, eu não sei se você já entendeu isso aqui. Davi está reconhecendo a unção que está sobre Jonatas, e reconhecendo que ele era na dinastia o próximo rei, e Davi se prostra diante dele. Lembra de colocar o rosto nos pés? Lembra que já ensinamos sobre isso aqui? Reconhecendo que o outro tem a unção real. Davi faz isso diante de Jonatas, com o rosto no chão, com a sua face aos pés de Jonatas. Então se despediram, beijando um no outro, né? Deram um beijo no rosto e despediram. Davi chorou, os dois estavam chorando, e Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Existe até, irmãos, um desvio desse texto, né? Diante das ideologias que vivemos, existe uma história que Davi e Jonatas, eles se apaixonaram, para você ver o nível do que as pessoas conseguem levantar, conseguem colocar para distorcer o evangelho do reino, para distorcer o evangelho de Cristo. Mas eles se despediram como era de costume dos hebreus, dando o ósculo, o beijo no rosto. E eles estavam chorando muito, e Davi chorava ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro, temos um juramento em nome do Senhor, dizendo: o Senhor para sempre é testemunha. O Senhor é testemunha de quê? Entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. O Senhor é testemunha entre nós e os nossos descendentes. Sabe que a promessa, a aliança que Davi está dizendo aqui, Jonatas está dizendo assim para ele: olha, tu serás o próximo rei, isso é um fato. E eu estou com meu pai, eu sirvo meu pai Saul, que é o rei rejeitado por Deus. Ah, Davi, eu temo muito pelo que meu pai está fazendo. Eu temo muito pelas atitudes dele, por ele ter se embriagado com a glória de Deus, e está amando mais as coisas
amando mais o trono do que o próprio Deus. Eu temo muito por meu pai reconhecer mais, dar mais ênfase, ter mais peso naquilo que os homens pensam, acham ou julgam do que aquilo que o próprio Deus julga. Eu temo muito por meu pai deixar de andar nos preceitos do Senhor. Quando Samuel, irmãos, esteve com Saul, Samuel falou assim para Saul: Saul, tendo você, se achando você pequeno aos seus próprios olhos, eu te levantei como rei. Olha só. Samuel, o profeta Samuel falou para Saul: tendo você se achado pequeno aos seus próprios olhos, ou seja, a sua autoimagem ela é distorcida. Você é forte, lindo, mas você se vê nada. Você não consegue reconhecer aquilo que eu poderia fazer de você, mas ainda assim eu fiz. Mas você amou as coisas da terra mais do que as coisas do céu. E Jonatas está entendendo tudo isso. E sabe o que é importante nesse pacto? Ele diz assim: eu temo muito pelo que meu pai fez e está fazendo, mas eu acredito que tu és o próximo rei. E nós estamos fazendo uma aliança aqui de cobertura de gerações. Quando se tornarem rei, até onde você possa, até onde você consiga, proteja os meus filhos, cuide dos meus filhos, proteja-os, guarde os meus filhos. E eles fizeram uma aliança, e um dos termos da aliança era uma proteção geracional. Amém? E acontecendo isso, tanta coisa que Jonatas viu, irmão, veio acontecer. Jonatas reconheceu que Davi era para ser rei. Acho que Jonatas até reconheceu e entendeu que ele iria em batalha sucumbir e falecer. Porque ele agora, diante do próximo rei, que é Davi, o rei escolhido por Deus, ele pede para Davi: cuide dos meus filhos, se um dia eu faltar, cuide das minhas gerações, no que depender de você. Está aqui a capa, está aqui o arco, está aqui a espada, isso aqui te pertence, não mais a mim. Não sou eu que vou se assentar naquele trono, é você. E aí o que acontece? Resumindo a história, Saul sai à batalha contra os filisteus, e ele é ferido de morte. No campo de batalha, no auge do campo de batalha, tanto ele como Jonatas, o seu filho, é ferido de morte. Diz o texto, irmãos, que Saul se joga já no momento que já estava ferido, esvaindo em sangue, sem muita condição, se joga sobre a sua própria espada, para tentar, acelerar a sua morte. Saul se joga sobre a sua própria espada. E outro texto da Bíblia vai complementar, dizendo que ainda assim, ele não tendo morrido, passa um amalekita, encontra ele em estado terminal, esvaindo em sangue, e ele pede para que aquele amalekita tire a vida dele, para que aquele amalekita acabe com o seu sofrimento. E aquele amalekita vai lá, tira a vida de Saul, mata Saul, e tira os braceletes reais do rei de Israel e a coroa, e leva para Davi, e leva para onde estavam reunidos os nobres. E assim acaba tragicamente a vida deste rei, filho de Quis, Saul, o primeiro rei da dinastia de Israel, e Jonatas morre com ele em combate. E sabe o que fica de lição aqui para nós? Deus havia pedido para que Saul tirasse da existência todos os amalequitas, e ele não o fez. Então depois, lá na frente, um amalequita daquele que ele havia deixado viver, vai lá e tira a sua vida, e toma a sua coroa. Sabe que isso nos ensina? Guarde o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa.
Sabe que isso nos ensina? Faça aquilo que Deus te manda fazer hoje. Tire da sua vida aquilo que Deus te manda tirar hoje. Elimine da sua vida os amalequitas da sua história. Elimine da sua vida aquilo que Deus abomina. Elimine da sua vida os inimigos de Deus. Elimine da sua vida aquilo que Deus abomina. Aquilo que esfria a sua aliança com Ele, a sua intimidade com Ele. Aquilo que te leva ao pecado. Aquilo que te leva ao engano. Elimine da sua vida os amalequitas. Por quê? Porque aquilo que Deus te mandou tirar e você deixou permanecer, vai chegar um momento que isso vai tirar a sua vida e roubar a sua coroa. Coroa fala de salvação. Quem está entendendo? Guarde o que tu tem. Elimine da sua vida os amalequitas, os inimigos de Deus. Ouça a voz do Senhor e obedeça. Se não está pronto para ouvir, não peça para Deus falar. Se eu não estou pronto para ouvir, eu não peço para Deus falar. Eu posso sair de uma condição apenas de ignorância, por não saber o que eu preciso fazer, porque Deus ainda não falou, por uma condição de insubordinação, de desobediência, de rebeldia, porque agora eu sei o que Deus falou, só que não obedeço. Então por isso que nós falamos que às vezes a ignorância nos protege, porque às vezes nós queremos saber tudo, mas quando sabemos não cumprimos, então entramos numa condição pior de quando não sabíamos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então nessa noite, irmãos, guarde o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarde a tua santidade, guarde a tua inocência. Você, homem, mulher de Deus, solteiro, guarde a sua pureza, guarde a sua inocência. Você, mulher de Deus, homem de Deus casado, guarde o seu caráter, a sua honestidade, guarde a sua comunhão com Deus, guarde os princípios da palavra na sua vida. Remova hoje os amalequitas da sua história. Remova hoje os amalequitas da sua história. Aqueles que estão prontos a roubarem a sua coroa. E aquilo que Saul não fez. Aquilo que Saul tinha que ter tirado a vida e não tirou, tirou a vida dele e roubou a sua coroa. Jonatas também morreu. E agora eu quero que você abra o texto de 2 Samuel 4. 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia em Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Preste atenção. Então Jonatas, o sucessor do trono, caso a dinastia de Saul continuasse, Jonatas tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia em Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama apanhou e fugiu. A babá do menino apanhou o menino de 5 anos e fugiu. Mas na pressa, ele o deixou cair. E ele ficou aleijado, coxo, manco. Seu nome era Mefibosete. Eita, meu irmão. Mefibosete, irmãos, não nasceu manco, ele nasceu perfeito. E dê sua atenção de presente. Deixa Deus falar com você, nós não vamos passar do horário. Mefibosete, ele não nasceu aleijado, ele nasceu perfeito. Mefibosete não era um bebê, era um menino de 5 anos, da idade da minha Helena. E eu olho para Helena e vejo ela sorrindo, vejo ela correndo, vejo ela brincando, vejo ela pulando, vejo ela saltando, mergulhando na piscina, dando cambalhotas.
no sofá da sala, pulando na cama. Ela é perfeita. Mefibosete era um menino que nasceu perfeito. Com certeza, lindo, bonito, como era a descendência dos seus pais, como seu avô Saul. Um menino que era de uma dinastia real, presta atenção. Um menino que era de uma dinastia real, ele era filho de rei, era neto de rei. E se a dinastia de Saul continuasse, viria Jonatas, seu pai, e depois ele seria um rei em Israel. Um menino criado como neto de um rei. Um menino criado para ser um futuro rei. Um menino belo, formoso, bonito, cheio de saúde, de vida. Seu nome era Mefibosete. Só que veja, na luta contra os filisteus, no aquecer da batalha, no auge da guerra, quando Saul então é morto, já falei para você como Saul morre, e Jonatas, pai de Mefibosete, também morre em batalha. A notícia chega em Jezreel, dizendo: olha, os inimigos de Israel tomaram toda essa região. Os filisteus estão matando todos os filhos, os guerreiros de Israel. E aí então chega a notícia ainda mais específica: o rei Saul está morto, e o príncipe Jonatas também. O desespero é total. Então a babá, a cuidadora ou o cuidador do menino, pega Mefibosete de 5 anos para protegê-lo, para salvá-lo. Porque se mataram o pai, se mataram o avô, vão matar também Mefibosete. Para protegê-lo, a babá, a pessoa responsável pelo menino, pega o menino. O pai está morto. Para fugir, para protegê-lo. E na saída, irmãos de Jezreel, na saída, na fuga, na correria, o menino cai. A serva de Jonatas cai com o menino. Procurei saber o que havia acontecido, se ele havia caído, alguma coisa passado por cima, alguma coisa caído por cima. E o que se conta de mais provável na história é que ele tenha caído em cima de algo, de um objeto, ou provavelmente de uma grande pedra. E com uma lesão, ficou aleijado, coxo, dos 2 pés em um tombo. A história real, irmãos, é que ele tem uma lesão medular, algo que aconteceu na sua espinha. E a questão não é nos pés, os membros inferiores de Mefibosete não funcionam mais. Ele é paralisado da cintura para baixo, ele é aleijado. 5 anos. Aquele que foi criado perfeito, aquele que era um menino real, um filho de príncipe, cheio de saúde, cheio de vida, cheio de alegria. Agora ele foi aleijado pelas circunstâncias da vida. Agora ele está aleijado pelas circunstâncias da vida, por algo que ele mesmo não plantou, por algo que ele mesmo não semeou, por algo que ele mesmo não procurou. As escolhas erradas de Saul derrubaram o seu reino, mataram o seu filho e aleijaram o seu neto. 3 gerações estão comprometidas por aquilo que um pai geracional pode fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você está entendendo como funciona o reino do Espírito? E vai dizer, irmãos, o texto sagrado, depois nós vamos ler aqui, que esse menino cresceu. Esse menino cresceu, ele era aleijado, e ele vivia em Lodebar. Lodebar, irmãos, a tradução de Lodebar é terra sem identidade, terra sem lembrança. A melhor tradução
dentro do original de Lodebar é terra sem lembrança, ou seja, lugar esquecido. Mefibosete, o menino esquecido, habitava num lugar esquecido, num lugar infértil, num lugar sem vida, num lugar aonde ele se arrastava. Chamavam ele para cá, chamavam ele para lá, e ele se movia arrastado. Naquele tempo não existia cadeira de rodas, naquele tempo não existia muletas, naquele tempo existia. Você já viu quem tem uma lesão de medula e tem os 2 membros que estão inutilizados, e ele se arrastava sobre aqueles membros? Esse homem chegou a casar, esse homem chegou a ter filhos, mas esse homem, irmãos, era o filho, um neto de rei, que vivia no esquecimento, que vivia nas lembranças de um menino de 5 anos. Um menino de 5 anos não é um menino de 1 ano, não é um menino de meses. Eu tenho certeza que a Helena tem lembranças desse tempo da vida dela. E eu tenho certeza, quando eu olho para Helena e olho para Mefibosete, que Mefibosete, na terra do esquecimento, em Lodebar, lembrava do tempo em que ele era filho de rei. Naquele tempo em que ele sentava na mesa do rei. Naquele tempo que ele era cuidado por um rei. E houve uma transição da dinastia, Davi assume. Saul fez muita coisa ruim, não deixou boas lembranças, perseguiu Davi até perto da sua morte. Esse homem está lá, esquecido, num lugar feio, num lugar escuro, com seus membros aleijados, sem esperança, sem vida. E sabe o que eu quero dizer para você aqui, para a gente terminar? Que Mefibosete sou eu e você. Que Mefibosete representa a nossa vida, a nossa história, de todo homem que nasceu como um filho de Deus, mas no caminho perdeu a mesa do Pai. De todo homem que nasceu para ser grande, mas no caminho se tornou pequeno. De todo homem que nasceu para ser príncipe na terra, para ser luz do mundo e sal da terra. Para isso nós nascemos, para a glória de Deus. Para isso nós nascemos, para a glória de Deus. Um texto que um dia eu quero ter a oportunidade de pregar. Se eu falasse para as mulheres, eu ministraria sobre ele. E a mulher será salva, dando luz a filhos. O que isso quer dizer? Em que profundidade a Bíblia entrou para que afirmasse: a mulher será salva, resgatada de sua essência, dando luz a filhos. A Bíblia nos garante que, como flechas na mão de um valente, são os seus filhos na mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche dele a sua aljava. Porque nós não entendemos sobre isso, mas a geração de filhos, a geração de eleitos, a geração de santos, é o resgate da terra. É o resgate da terra. Assim como os muçulmanos têm conseguido conquistar a terra pelos filhos, o Senhor nos chamou a levantar uma geração de eleitos, uma geração de separados, uma geração de filhos remidos para a glória de Deus. Para isso nascem os filhos, para espelhar a glória do Senhor, para espelhar a glória de Deus.
Mefibosete somos nós que nascemos perfeitos, que nascemos para resplandecer, ser luz do mundo e sal da terra, que nascemos, irmãos, para entrarmos pelo novo e vivo caminho e nos tornarmos aquilo que o Senhor escreveu para nós. Ele tem o nosso livro escrito antes que os nossos dias existissem. Ele escreveu todos os nossos dias no seu livro. Deus não te chamou para fazer história, Deus te chamou para viver a história que Ele fez para você. Deus te chamou para viver a história que Ele escreveu para você. Ele escreveu a sua história. O nosso objetivo não é, irmãos, escrever a nossa história, é conhecer a história que já está escrita e viver a história que Ele escreveu a nosso respeito. Nós somos os Mefibosetes, aqueles que no caminho perdemos a nossa movimentação, que no caminho perdemos, nos tornamos coxos, aleijados espirituais, perdemos a esperança, fomos agredidos por algo, talvez herdamos da descendência dos nossos pais, dos nossos avós, talvez pelas nossas próprias escolhas, mas nós fomos, irmãos, paralisados no caminho do propósito, fomos paralisados e paramos em Lodebar. Lodebar, lugar sem identidade. Lodebar, lugar esquecido, lugar de esquecimento, lugar do esquecido. E muitos de nós nos sentimos assim, esquecidos em Lodebar, esquecidos por Deus, esquecidos pelos nossos familiares, esquecidos por alguém que amamos, esquecidos por alguém que damos muito valor, mas que não nos reconhecem. Estamos na terra do esquecimento, em Lodebar, aleijados. Lembramos dos dias que fomos felizes, que nos assentávamos numa mesa de rei, mas hoje parece que a nossa história acabou. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia Davi sentado, chamou os seus servos e perguntou: existe algum filho de Saul que ainda vive? Existe na dinastia de Saul, na dinastia do meu amigo Jonatas, existe alguém que ainda vive em todas as terras, nas dimensões do nosso reino. Depois que ele foi eleito, ungido rei, unificou as tribos, e agora Israel é uma única tribo, unificada, forte, e tem um rei forte, Davi. Ele pergunta em todo o nosso reino: existe alguém, existe um filho de Jonatas, existe um descendente de Saul, para que possamos abençoá-lo? Vamos ler isso, para a gente terminar em 2 Samuel 9, verso 1, diz assim o texto: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha aliança com meu amigo Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos seus servos. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? E ele disse: sim, sou teu servo. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Ziba era um homem, irmãos, que havia servido a casa de Saul, que conhecia os descendentes de Saul. Respondeu Ziba: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aonde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Davi, o rei segundo o coração de Deus, então Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra
Irmãos, esse homem veio carregado. Ele não conseguia andar. Um homem pegou ele por um lado. Era assim que transportavam os aleijados de ambas as pernas. Um homem pegou de um lado, um outro homem pega do outro, e vão trazendo aquele homem, e colocaram ele diante do rei. E ele está ali mal vestido. Ele está ali com toda a sua carga de desesperança, de rejeição, olhando agora para a figura do rei. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Era assim que se fazia diante de reis. Perguntou Davi, ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha aliança com Jonatas seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá para sempre, e você comerá para sempre, e você se assentará para sempre na minha mesa. Araçou de cachorro e alamalabachei. Mefibosete prostrou-se e disse: quem sou eu? Mefibosete prostrou-se diante do rei e disse: quem sou eu? Quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha a imagem, a autoimagem desse homem. Olha a identidade dele, distorcida. Olha o seu coração. Diante do rei ele chora e diz: Senhor, tem tanta coisa para fazer. Tu és um ungido de Deus. Tu és aquele que Deus levantou. A dinastia dos meus pais não existe mais, da minha família não existe mais. Eu caminho me arrastando. Isso aconteceu comigo aos 5 anos. Eu já fui feliz um dia, já corri um dia, já sorri um dia, já brinquei um dia. Mas desde 5 anos eu estou me arrastando. Eu estou em Lodebar, ali habita o teu servo, no lugar do esquecimento. O que traz, ó grande rei, o que traz diante do Senhor um cão morto como eu? Meu Deus. Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, Ziba, seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba, que era o servo, tinha 15 filhos e 20 servos. E todos eles agora serviriam a Mefibosete. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Ou seja, Mefibosete tinha filhos. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém. Ele saiu do lugar de omissão, ele saiu do lugar esquecido, ele saiu do lugar da solidão e foi morar em Jerusalém, a cidade da paz. Foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Deixa eu dizer uma coisa para você: ele era aleijado de ambos os pés. Talvez a sua condição física não mude, mas na mesa do rei, quando você se assenta na mesa do rei, você se assenta e na mesa do rei os seus pés não aparecem mais.
E na mesa do rei, todos os filhos que estão assentados são iguais. Na mesa do rei, todos comem a mesma comida, todos são tratados na mesma dignidade, todos recebem o mesmo amor. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe o que eu quero dizer para você, Mefibosete? Sai de Lodebar, porque o Senhor hoje quer resgatar a sua história. Sai de Lodebar, porque o Senhor quer resgatar a sua identidade. O Senhor quer mudar o seu nome. O Senhor quer te tirar do lugar de solidão, do lugar de esquecimento, do lugar esquecido, do lugar de dor, e quer te levar para a casa do pão, e quer te levar para Jerusalém, a cidade da paz, e quer te devolver à mesa do rei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez nós estamos vivendo os frutos dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros, deslizes nessa vida. Talvez não seja nem os nossos pecados, sejam os pecados dos nossos antepassados. Mefibosete vivia o pecado do seu avô, mas no decorrer da sua história, se achou um pai com aliança com o rei. Se achou um pai que tinha aliança com o rei. Deixa eu falar uma coisa para você, pai que está aqui. Se você fizer uma aliança com o rei, chegará a hora que seu filho chegará e voltará para esta mesa, porque assim o Senhor o disse. Porque no decorrer da sua história, o rei Davi é a representação de Deus. Davi vê que um pai tem uma aliança, que um pai tem um altar, que um pai tem um pacto com o rei. Você tem a oportunidade de resgatar e de ser resgatado. Você tem a oportunidade de resgatar a sua descendência através de um pacto, de um altar, de uma aliança. Aonde a partir daquilo, em um momento da sua história, o rei vai dizer: o pai tem uma aliança comigo, foi feita uma aliança. Então a sua geração está protegida. Você como pai pode quebrar aquilo que vinha destruindo a felicidade, o propósito dos seus filhos, através também de uma aliança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o momento, irmãos, que nós precisamos entender que nós não iremos estar, morar ou permanecer em Lodebar uma vida inteira. É um momento em que o Senhor pode e vai nos resgatar. Mas na nossa história precisa ser encontrada uma aliança. Na nossa história precisa ser encontrada uma aliança. E se você é um homem ou uma mulher nessa noite sem aliança, sem um altar explícito levantado, faça um nessa noite. Resolva nessa noite se entregar a Jesus. Resolva nessa noite consertar os altares da sua geração, para que no curso dela, o Senhor encontre esse altar e diga: pode resgatar os filhos e colocar de volta na minha mesa. Traga os filhos para a mesa. Tire os filhos de Lodebar e traga para Jerusalém. Tire os filhos da mesa do esquecimento e traga para a mesa da paternidade de Deus. Na mesa onde os seus defeitos não aparecem, porque os seus pés encurvados estão debaixo da mesa. E quando o pai olha, e todos aqueles que estão sentados com você olham, não consegue ver aquilo que te difere dos outros. Porque na mesa do Senhor todos são iguais. Porque na mesa do Senhor todos são amados na mesma intensidade. Porque na mesa do Senhor, o Senhor tem uma aliança de resgate.
Mefibosete, Deus quer tocar você. Deus quer tocar você. Aí onde você está, sentadinho, dobre a sua cabeça, feche seus olhos. Aí, sentadinho, eu quero que o Natan ministre uma canção de adoração. E eu quero que você se lembre. Se um dia você já não viveu um tempo de glória, e se hoje você não está em Lodebar, traga o filho para a mesa. Traga meu filho para a mesa. Eu só quero que você fique de pé. Não acabou o culto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero que você dê um passo em direção a Deus. Talvez você mesmo esteja em Lodebar, nesse lugar. Pastor, me sinto paralisado, me sinto preso, me sinto aleijado das pernas. Não consigo sair do lugar, não consigo abençoar minha família, não consigo ser um sacerdote da minha casa. Não consigo ser bênção na vida dos meus filhos, da minha esposa ou do meu marido. Me sinto nesse lugar esquecido, parece que o mundo esqueceu de mim. Talvez você esteja nesse lugar, o lugar não lembrado. Como diz o original, o lugar não lembrado. Talvez você tenha lembranças de um passado, de bênção, mas o seu presente não lhe é favorável. Talvez você esteja até bem e seja a sua geração, seus filhos, seus netos, que estejam em Lodebar. Você consegue vê-los perdidos, parados. Você consegue vê-los entrando em um lugar de esquecimento espiritual. Eu quero dizer para você uma coisa. Você vai vir à frente, e não vem ainda não, escuta o que eu vou dizer. Você vai vir à frente para refazer esse pacto nessa noite. Para refazer, para lembrar daquela aliança de 2, de 3, de 10 anos atrás. Tu lembra quando eu entreguei a minha geração a Ti, Senhor? Tu lembra quando chorei na Tua presença? Tu lembra quando eu Te recebi como Senhor da minha vida? Tu lembra quando eu disse que eu e minha casa serviria a Ti? Tu lembra, Senhor, desse pacto? Porque foi através de um pacto do pai Jonatas que Mefibosete foi resgatado. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja aqui dizendo assim: pastor, eu não tenho ninguém na minha geração. Eu não tenho um pai que fez um pacto por mim. Eu não tenho um avô que fez um pacto por mim. Ninguém na minha geração antes de mim amou e seguiu os preceitos do Senhor. Sabe, pastor, nem eu mesmo nessa noite aqui lembro de ter um pacto com Deus. Nem eu mesmo lembro de ter um pacto que possa me tirar desse lugar. Eu quero dizer para você, se você não fez, alguém fez um pacto na cruz por você. Eu quero dizer que alguém há 2000 anos atrás fez um pacto na cruz por você. E não foi um pacto comum, foi um pacto de sangue. Ele derramou a sua alma na morte, para que todo aquele que nele cresce tivesse vida, e fosse vida eterna, e fosse vida abundante. Eu quero dizer que Jesus fez um pacto por você, que Jesus na cruz selou uma aliança com você. E sabe que você precisa nessa noite lembrar do sacrifício dele. Que você precisa vir aqui nesse lugar e dizer: eu me lembro do teu sacrifício. Porque naquela cruz por mim o Senhor entregou a sua vida. E nessa noite eu reconheço o teu sacrifício. E eu te peço, Pai, lembra-te de mim nesse momento, Deus. Me resgate e resgate a minha geração de Lodebar, da terra do esquecimento. Eu creio que você pode fazer isso com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Seja ousado, saia do seu lugar, se debruce diante do Senhor e fala: Pai, toque a minha geração, toque a minha vida. Saia do seu lugar se você quer fazer isso, se você precisa fazer isso, e venha até o Senhor em nome de Jesus. Nós vamos acabar isso junto, orando ao Senhor.